em Cristo. Amém? Nós estamos iniciando uma série de mensagens sobre o tema insaciável. Será uma série de mensagens para despertamento espiritual da igreja, onde tenho certeza que por muitas vezes você será tocado e confrontado. Sabe, o mais importante é ter a certeza que se você estiver disponível, e guarda bem essa palavra, disponível, disponibilidade, a sua vida pode ser totalmente mudada, através do toque do Espírito Santo. Não é o Rude que vai tocar sobre você, não é um dos pastores que irá tocar sobre você e irá mudar a sua vida, mas sim o próprio Espírito Santo pode fazer isso. Amém? No primeiro século, e quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu pedi para o Senhor a inspiração daquilo que Ele queria que nós falássemos nesse primeiro momento. E o Senhor falou comigo para se espelhar na igreja que foi o exemplo para todos nós. No primeiro século, a igreja primitiva estava se levantando, e num único dia a palavra de Deus fala que através do Espírito Santo, Pedro se levanta no meio do povo, e 3.000 pessoas se rendem a Jesus, através de uma mensagem simples, clara e objetiva, mas através dessa mensagem, corações foram impactados e transformados. E o Senhor me trouxe à minha memória, me trouxe a esse tempo, me levou a esse tempo, na verdade, para mim refletir sobre isso e trazer essa mensagem para a igreja. Sabe, naquela época, o evangelho, quando começa a ser propagado, quem era que dominava o mundo naquela época? O Império Romano. E o Império Romano enxerga o evangelho, enxerga a igreja como uma ameaça. O que acontece naquele tempo? A história conta que os imperadores da época começam a perseguir os primeiros cristãos, aqueles mártires, as pessoas que estavam na igreja, as pessoas que estavam servindo e seguindo a Jesus, começam a serem perseguidos. E a história conta que muitos dos mártires foram crucificados de cabeça para baixo, outros foram apedrejados, outros foram mortos ao fio da espada, outros foram lançados a leões em praça pública, para se tornar o quê? Se tornar algo de atração para o povo da época. Imagina o sofrimento daqueles primeiros cristãos, sabe? Mas nem com toda essa afronta, nem com tudo isso que aquele povo passou, pôde parar a igreja de Jesus. E quanto mais o império perseguia a igreja, mais a igreja se expandia. E eu vejo isso que vai contra a lógica. Vai contra a lógica do nosso raciocínio humano. Sabe, o sangue daqueles mártires pregavam mais alto do que a sua própria voz. Cada vez que uma gota de sangue caía no chão, a história fala que parece que o evangelho mais se propagava. Tem um historiador da época, tem um livro dele, só abrir um parênteses aqui, Flávio Josefo, e ele fala alguns pontos sobre isso, sobre o início da história da igreja. E é muito interessante, depois pesquise para você entender um pouquinho como que ele fala sobre isso. E o interessante, gente, que quanto mais o império perseguia a igreja, quanto mais o império buscava destruir a igreja, mais a igreja se expandia. Em um pequeno tempo, um pequeno curto espaço de tempo, um pequeno grupo de 11 homens, para ser mais preciso, 11 pessoas, um já tinha desistido, mas 11 homens, eles começam a mudar o mundo. E o texto, tem um texto da palavra de Deus que fala assim, Atos 17:6 fala assim, a parte B: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro, chegaram agora aqui. Sabe, aqueles homens, tem uma outra versão que vai falar assim, esses homens que colocaram o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui na nossa região. Ou seja, o evangelho estava se expandindo, a igreja estava crescendo, pessoas estavam se rendendo a Jesus, e com isso, o que eu quero frisar para você aqui, quando a igreja se expande, quando existe pessoas compromissadas, buscando a presença de Deus, é impossível não viver um avivamento diante da presença de Deus. Sabe, aqueles homens viveram o pleno avivamento, onde salvação e milagres eram a marca da igreja.
A marca da igreja não era louvores bonitos. A marca da igreja não era pregações eloquentes. A marca da igreja era pessoas sendo salvas, transformadas, curadas, libertas todos os dias através da palavra de Jesus. E essa palavra, ela está disponível para nós hoje. O mesmo Espírito que atuava 2000 anos atrás, ele continua atuando sobre nós aqui na nossa cidade de Marília, sobre essa igreja e sobre tantos lugares. É o mesmo Espírito, sabe? O maior problema, muitas vezes por nós não experimentarmos, por tardar um pleno avivamento na nossa vida, é porque nós estamos satisfeitos sem Ele. A nossa satisfação diária, sabe? Não tenho nada contra isso, gente, pelo amor de Deus. Mas sabe aqueles 5 minutinhos de devocional? Quando você está buscando um avivamento, um crescimento espiritual, você começa a não só se dedicar 5 minutos à presença dEle. São 10 minutos, 15 minutos. Tudo bem se você está no início da jornada, não tem problema. É melhor você se dedicar 5 do que não se dedicar. Mas eu estou dizendo que se você quer ir além, se você quer buscar mais a Deus, se você quer ter novas experiências com Ele, você precisa se doar mais aos seus pés. Não tem outro caminho. Não há outro caminho, igreja, a não ser buscar a Jesus com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Sabe, mas hoje eu quero trazer aqui à memória aquilo que nos dá esperança. Uma palavra de vida, uma palavra de esperança para mim e para você. Que o nosso Senhor, Ele continua o mesmo. E Ele anseia e busca cada coração aqui para se encontrar, assim como Ele se encontrava na viração do dia com Adão. Todos os dias o Senhor anseia encontrar-se com você. Basta você estar disponível. Guarde essa palavra que falaremos muito sobre disponibilidade. E hoje o tema dessa mensagem é: por que não há avivamento? O texto base dessa mensagem está registrado no livro de Atos, capítulo 3, versículo 1 ao 11. É uma leitura extensa, mas acompanhe comigo no seu celular, se você tiver aí a Bíblia instalada, ou através da projeção, amém? Posso contar com vocês? Tá bom, então vamos lá. Atos 3, 1 ao 11. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olham bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse, não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar, e imediatamente os pés e os tornozelos daquele homem ficaram firmes. Deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles. Feche seus olhos por um minuto. Amado e doce Espírito Santo, Tu és o Senhor da igreja, Tu és aquele que é o nosso Senhor, o Senhor dessa igreja. Eu peço a sua graça, a sua sabedoria para ministrar a sua palavra,
Que esta palavra venha de encontro ao coração necessitado. Que pessoas sejam transformadas, tocadas pelo teu amor, em nome de Jesus. Nós clamamos por avivamento em corações aqui. E que tua presença esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Primeiro ponto dessa mensagem fala sobre Deus procura pessoas disponíveis. Vemos aqui o primeiro milagre registrado na Bíblia, da igreja primitiva. Pedro e João poderiam muito bem ter ignorado aquele homem, aquele mendigo. Poderia simplesmente ter tirado uma moeda do seu bolso, colocado na mão dele e entrado dentro do templo. Estava tudo bem, ele só estava pedindo uma esmola. Mas sabe, Pedro e João, eles estão entrando naquele templo. E quando você está vivendo um avivamento, quando você está vivendo algo em Deus, é impossível você ficar indiferente a certas situações. É impossível você ver alguém passando necessidade. É impossível você ver alguém precisando de uma cura e você não se mover em favor disso. E aí muitas vezes as pessoas nos perguntam o seguinte: Rude, e se eu orar pela pessoa e nada acontecer? Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para orar, abençoar, clamar em favor de alguém. E o milagre, Ele fará. É com Ele o milagre, não é com você. Você só é um vaso. Quem está entendendo aqui? Amém? Pedro e João não conseguem ficar indiferente ao pedido daquele mendigo. E o que eles fazem imediatamente? Que tenho, isso dou a vocês. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que eles tinham de mais precioso? A busca pelo Espírito Santo. A busca pelo Espírito Santo, pelo início da igreja. Milagres, aquilo que eles tinham aprendido com o Mestre Jesus. De repente, eles deixam transbordar de dentro para fora. E faz transbordar sobre a vida daquele que mais precisava naquele dia. Sabe o que tem a ver com a mensagem de hoje? Eles só eram vasos disponíveis. Eram pessoas que estavam disponíveis para o reino de Deus. Mas se a gente voltar um pouquinho atrás, sabe o que aconteceu? Pedro, um capítulo antes, ele prega, 3.000 pessoas recebem Jesus, há o batismo com o Espírito Santo. Só que antes disso tudo acontecer, se a gente olhar a história de Pedro, o que acontece? Pedro nega Jesus por 3 vezes. Pedro fala que morreria no lugar de Jesus. E Jesus fala para ele: afasta-te de mim, Satanás. Pedro no momento que Jesus morre e ainda não havia ressuscitado para ele, não tinha aparecido para ele, melhor dizendo, sabe o que Pedro faz? Imediatamente ele quer voltar à sua profissão antiga. E aí ele para analisar e pensar: eu acho que todos esses 3 anos que eu vivi aos pés do Mestre, acho que não valeu a pena. Todos esses 3 anos eu posso voltar a pescar. E ele faz imediatamente isso. Só que depois de uma pesca, a noite inteira, pescando, buscando aquilo, a significância daquilo que ele fazia no passado. Sabe o que acontece? Jesus está à beira do caminho, à beira do mar, esperando Pedro ao raiar do dia. E fala para Pedro: Pedro, quando Pedro ao longe avista o Mestre, alguns falam, parece o Mestre. Pedro estava nu. De repente ele pula dentro da água, se cobre com a sua capa e vai até o encontro do Mestre. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Recapitulando esse texto: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E na terceira vez, Jesus pergunta para Pedro novamente: Pedro, tu me amas? Pedro enche de tristeza no seu coração,
porque sabe que Jesus estava confrontando ele, o amor dele, se realmente ele estaria disposto, disponível a pagar o preço pelo Evangelho, em anunciar a mensagem. Igreja, a mensagem sempre tem que ser maior do que o mensageiro. A mensagem sempre será maior do que o mensageiro. O mensageiro, ele só tem a responsabilidade de transbordar. Mas a mensagem, ela é viva e eficaz, e ela penetra o coração, a divisão da alma e do espírito. Pedro é restaurado por Jesus. E só depois dessa restauração é possível fazer o que Pedro fez, conforme o texto que nós lemos. Sabe, Deus sempre está procurando pessoas audaciosas. Deus sempre está procurando pessoas que querem um pouco mais da sua presença. Ele está buscando sobre a terra pessoas que querem e estão disponíveis por buscar um pouco mais da sua glória. A igreja primitiva, ela não precisava assinar um estatuto de fé. Eles viviam e acreditavam, andavam em fé. Sabe qual é o nosso problema dos nossos dias? Nós sempre temos a sombra da dúvida. Será mesmo? Será mesmo que Deus está me chamando para esse tempo? Será mesmo que o Senhor fez esse chamado para mim? Eu sou tão pequeno. Quero te dizer algo. O Senhor confia os seus segredos aos seus pequeninos. E Deus está falando diretamente com alguém aqui. Quanto menor você for na casa de Deus, maior será no seu reino. Quanto mais você se humilhar, buscar a sua presença, mais Ele irá confiar a ti. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Tudo tem a ver com disponibilidade. Tudo tem a ver em estar disponível. Sabe, Deus nesses dias está procurando homens e mulheres que estejam disponíveis para viver esse tempo, um tempo de avivamento. Há muito tempo atrás, eu congregava ainda, ia numa igreja pequenininha, 15, 20, 30, 50 pessoas. O dia que dava muita gente era 100 pessoas, o povo ficava lá de fora. Mas nós lá, pastor Tiago, nós tínhamos um lema: o avivamento é uma questão de sobrevivência. O avivamento é uma questão de sobrevivência espiritual. O avivamento é uma questão de sobrevivência para a nossa alma, para a nossa vida. É impossível seguir a Jesus, servir a Ele, sem ter um avivamento queimando em nosso coração. Você pode até tentar servir a Ele, mas se o seu coração não estiver em chamas, você não consegue acessar lugares profundos diante da sua presença. E não tem como, igreja, acessar lugares profundos sem rendição, sem busca genuína na sua presença. Naquele tempo eu me lembro que eu ainda era um menino, 17, 18 anos, 16 anos. E naquela época, 20 anos atrás isso já, nós vivíamos um avivamento na igreja. O irmão mais humilde que tinha na igreja, ele subia no púlpito, e a hora que aquela música começava a tocar para cantar um louvor, o povo inteiro se alegrava em sua presença, e o seu coração, o coração da igreja se enchia. O manifestar da presença de Deus era palpável no nosso meio, porque todos estavam no mesmo espírito, buscando pela mesma coisa. Esse era o segredo de buscar a presença de Deus, o segredo de estar rendido aos pés de Jesus. Nossas reuniões de oração nunca eram as mesmas. Nós se ajoelhávamos, colocávamos o nosso rosto no pó, buscando a Jesus, buscando a sua presença. Era uma igreja tão pequena, mas com o coração em chamas por Jesus. E é isso que muitas vezes falta para nós.
Deus nesses dias, Ele está procurando homens e mulheres disponíveis. Pessoas que estejam dispostas. Pessoas que estejam dispostas. Avivamento é muito mais além de que cura, batismo com o Espírito Santo. Avivamento é muito mais que isso. Isso faz parte do avivamento. Avivamento é pessoas rendidas a Jesus, que sem Ele, sua vida não tem mais sabor, não tem mais graça. Avivamento são pessoas rendidas a Jesus, chamando e reconhecendo seus pecados. Avivamento é o Espírito Santo constrangendo em amor a sua igreja, e a sua igreja reconhecendo que sem Ele não pode mais viver. Avivamento é a noiva apaixonada pelo noivo. Mas sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos mais preocupados com a bênção do que o dono da bênção, o abençoador. O nosso problema é esse, o problema da nossa geração. Muitas vezes nós clamamos a Deus, dobramos o nosso joelho, falamos: Senhor, dá-me, 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 dá-me. Deus não te chamou para dar alguma coisa. No meio do caminho Ele vai te dar os mimos, aquilo que vai alegrar o seu coração. Mas Deus te chamou para se render aos pés dEle e clamar a Ele pelo teu espírito. Isso está disponível para mim, isso está disponível para você. Quem está entendendo a mensagem aqui? Amém? Essa mensagem muitas vezes confronta o nosso coração, confronta nossas atitudes, mas é uma mensagem que o Espírito Santo está pondo em seu coração, plantando na sua alma, um despertar nesse tempo, para que você não seja mais um no meio da multidão. O Senhor quer te tirar do meio da multidão, te levar a um lugar de destaque, para ministrar a palavra dEle a pessoas lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, onde você estiver. Você ser uma extensão do Evangelho de Jesus. Isso é o sonho de Deus para a sua vida. Ruth, mas eu vou me parecer muito careta. Oh, crente aí. Irmãos, aquele que não quer perder a sua vida por amor a Jesus não é digno dele. Ele mesmo disse isso para nós. Deus está tratando. Eu acho interessante que quando a gente está ministrando, Deus trata cada público da igreja de uma forma. Primeira mensagem que a gente pregou de um jeito. Agora Deus está dando coisas novas. Sabe por quê? Porque Deus zela por essa igreja. Deus zela por esse povo. Esse povo, ele não vai ficar sem resposta. Deus é a resposta. Jesus é a resposta para esse tempo. E nós cremos nesse novo tempo. Amém? Sabe, nosso maior problema é se contentar com as migalhas que caem da mesa. Nosso maior problema é se contentar com aquilo que nós buscamos só num final de semana, num culto de avivamento, ou através de um profeta, ou através de um missionário. Ei, Jesus está te chamando para viver um novo tempo. Você faz parte disso tudo. E aqui nós não só veremos milagres, nós viveremos milagres diante de Jesus. E essa é a palavra que Ele tem para você hoje. Mas a pergunta é: você está disponível? Você está disponível, igreja? A pergunta dele para mim e para a sua vida é sobre disponibilidade hoje. Nós sabemos que o vaso é de barro. Ele pode ser quebrado. Mas o oleiro, ele está pronto para refazer o vaso quantas vezes for necessário. O oleiro, ele não mudou de ideia. O oleiro, ele não mudou de posição. O oleiro não mudou a sua autoridade sobre a sua vida. O oleiro está pronto para te refazer quantas vezes for necessário. E fazer sobre a sua vida transbordar quantas vezes for preciso. Quer ver como Deus procura pessoas disponíveis? No século XVIII, em meio à frieza espiritual da igreja, o Senhor encontra um homem disponível, John Wesley.
200 anos após a reforma, Martinho Lutero tinha comprado uma briga gigante e tinha feito a reforma protestante. E de repente a igreja começa a se esfriar novamente. Mas Deus sempre levanta profetas, homens de Deus na história, para que a igreja permaneça de pé. Sabe o que eu vejo? John Wesley é levantado assim como João Batista. Era o precursor dos avivamentos. Um homem que vinha anunciar boas novas, uma nova vida com o Espírito Santo. E em cima daquilo que ele ensinou lá no passado, a história conta e nos mostra tantas histórias após isso. E nós passamos por todas, e a igreja passou por todos esses séculos, mais de 2000 anos, e pós John Wesley, mais de 300 anos aproximadamente. A igreja passou por esse tempo, e a igreja continuou viva e eficaz. Sabe, John Wesley, ele foi marcado pela sua busca espiritual, pela sua busca em Deus. Buscar a Deus buscando o Espírito Santo, clamando a Deus por algo novo, algo que ainda eles não haviam vivido. John Wesley busca a Deus, se rende aos seus pés, e o interessante é que a história fala que John Wesley era o caçula de uma casa, de 14 irmãos, se eu não estou enganado. E de repente essa casa que ele morava, ainda criança, pega fogo. E John Wesley era para ter morrido nesse incêndio. Sabe o que acontece? Miraculosamente, alguém entra dentro dessa casa, consegue salvar o menino. E sai com esse menino de dentro de casa, sem nenhuma marca, segundo a história. Sabe o que acontece? A mãe dele fala: este é um tição tirado do fogo. Sabe, irmãos, talvez você não acredite em palavra profética, mas aquilo que nós pronunciamos poderá vir a existência. Não é que poderá vir a existência, virá a existência. Cuidado com aquilo que você fala sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. Tenha esse zelo. Deus está tratando com alguém no pessoal aqui. Aquilo que você declara dentro do seu lar é aquilo que você viverá no futuro. Avalie aquilo que você está falando sobre a vida dos seus filhos. Sabe, aquela mulher fala isso, que John Wesley é aquele homem que foi um tição tirado do fogo. E naquele tempo, quando John Wesley é levantado pastor, começa a buscar a presença de Deus, ele é constrangido, ele busca o Espírito Santo e começa o seu ministério de avivamento. Pessoas vêm após ele, através de curas, milagres, salvação. E o mais interessante que a história fala, é que pessoas eram constrangidas através do Espírito Santo, dos seus próprios pecados. A Inglaterra vivia uma fase promíscua, uma fase que era, lamentavelmente, perdida. E o que acontece naquele tempo? John Wesley é a voz que começa a propagar o Evangelho pelas ruas de Londres. A história conta que John Wesley passava de 4 a 8 horas orando em seu quarto. Ruth, mas eu preciso fazer exatamente o que ele fazia. Quanto mais você buscar a Ele, mais parecido com Ele você vai se tornar. Quanto mais você buscar o Mestre, mais parecido com o Mestre você vai estar. Sabe, irmãos, e a história fala que John Wesley é levantado ali pelo Espírito Santo, e muita coisa começa a acontecer na Inglaterra. Salvação, libertação de almas. E no ano de 1791, ele morre, após o seu legado ser instaurado. E sabe o que ele levou? Sabe o que ele deixou, na verdade? $12 no seu bolso, alguns talheres, alguns livros e a sua igreja implantada, a igreja metodista. Hoje, a igreja metodista refere-se a aproximadamente 80 milhões de pessoas no mundo. Essa foi a resposta de um chamado. Deus pôde fazer através de um homem
E Ele pode fazer através da minha e da sua vida. Basta você e eu estarmos disponíveis, rendidos aos pés de Jesus. O Jesus que Ele servia é o mesmo Jesus que nós estamos servindo. Ele não mudou e nele não há sombra de variação. Essa palavra está confrontando você, mas o Senhor está te chamando para esse tempo. Um avivamento, ele tem que ser gerado com o seu relacionamento com Deus. Eu não estou falando de um avivamento só na igreja através de louvores bonitos, através de um momento de oração, através de uma imposição de mãos, através de uma palavra profética. Eu estou falando de um avivamento genuíno, gerado dentro do seu coração, e através desse avivamento, você poder transbordar sobre a vida de pessoas aquilo que o Espírito Santo está fazendo por você, pela sua casa, pela sua família, e você ser a extensão do Evangelho de Jesus, onde você passar. Interessante que a casa de John Wesley está lá. Ele morreu, a casa continua como um ponto turístico, seus móveis, a sua sala de oração continua, sabe? Mas ali, aquele lugar que ele passava 8 horas por dia, diante da presença de Deus, de 4 a 8 horas diante da presença de Deus, ele permanece intacto. Mas aí eu faço uma pergunta: onde está a presença de Deus? Para onde foi? Igreja, Deus não procura lugares, Deus procura pessoas disponíveis. Deus procura pessoas que estejam transbordando em amor por Ele, para que Ele possa visitar, fazer morada, aquecer aquele primeiro amor que já está frio, aquele primeiro amor que já foi perdido lá no passado, que virou só cinzas e história. Basta você responder o seu chamado. Você está disponível? Onde foi a presença de Deus? A presença de Deus, ela não está limitada a um ambiente. Ela está limitada a pessoas. Deus sempre está buscando pessoas. Ele, desde o início foi assim. Ele buscava o coração de Adão todos os dias, no virar do dia. Todos os dias Adão tinha um encontro com Ele. E eu vejo um Deus que ainda procura se relacionar com o homem. Eu vejo um Deus que através de milhares de anos, quantos anos se passou da criação? Não tenho essa resposta. Mas Ele ainda procura pessoas que estejam dispostas a renunciar à sua própria vida e render o seu coração aos pés dEle. O segundo ponto dessa mensagem fala que Deus busca arrependimento e um clamor sincero. Olhando para tudo isso que nós vemos, Deus, não é possível a gente viver um pleno avivamento se nós não tivermos um arrependimento e um clamor de um povo. Sabe, e o resultado desse arrependimento, do clamor e desse clamor, sempre vai ser Deus levantando vozes proféticas no meio da tua igreja, para mudar situações, circunstâncias, histórias, destinos. Sempre vai ser dessa forma. Toda vez que uma pessoa buscar ser a resposta de algo, Deus vai levantar essa pessoa e vai ser essa resposta para uma geração. O milagre que nós lemos aqui, da história de Pedro, o que está acontecendo ali naquele momento? Pedro, ao entrar na porta do templo, ele fala para aquele mendigo, para aquele pedinte na porta do templo: olhe para nós, Pedro e João, olhe para nós. Sabe o que é isso? É uma igreja que é responsável em chamar a responsabilidade para si, sabendo aquilo que está vivendo com o Mestre, sabendo aquilo que está vivendo diante da presença de Jesus, e tem autoridade
para mudar circunstâncias na vida de alguém, na vida de um povo. E de repente Pedro fala para aquele homem: olhe para nós, aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Só que quando o milagre acontece, e aquele homem entra dentro do templo, e todos ficam maravilhados, sabe o que está acontecendo? Todos estão buscando glorificar a Pedro e a João, mas ele fala: não olhem para nós, olhem para Jesus. Eu creio numa igreja responsável, que no momento da responsabilidade, no momento de tomar a dor de um necessitado, ela vai e ora, busca a Deus. Mas eu também creio em uma igreja que a hora que o milagre acontece, toda a glória é transferida ao mestre dos mestres, a Jesus de Nazaré. É essa igreja que eu acredito. Você tem que estar disponível para que Deus faça através da sua vida. Mas quando Ele fizer, você tem que ter a consciência que sem Ele nada você pode fazer. E só é possível isso se você estiver aos pés dEle. Sabe, quero falar aqui sobre uma história de arrependimento, que não foi muito positivo, mas quero falar sobre Sodoma e Gomorra. Quero falar sobre intercessão, ministério que eu amo, amém? Quando a história fala que Deus Deus visita Abraão, 3 homens, seres celestiais, e a história fala que de repente, nessa visita, Gênesis 18, Deus faz uma promessa a Abraão, do seu filho. O início do texto fala sobre isso, que iria dar um filho, que ele seria pai de nações, enfim. E só que depois que Deus faz essa promessa, Abraão ainda estava cozendo bolos para aqueles homens, estavam preparando um banquete para eles. E a Bíblia fala que Deus, de repente, fala consigo mesmo entre os homens: não poderei destruir Sodoma sem compartilhar com o meu amigo Abraão. Deus chamava Abraão de amigo, devido à sua proximidade, ao seu relacionamento. E sabe, enquanto Deus estava ali, diante da presença de Abraão, com aqueles homens, personificado com aqueles homens, sabe o que acontece? Deus, de repente, no capítulo 18, versículo 22, Deus fala para Abraão assim, os homens partiram dali e foram a Sodoma, mas Abraão permaneceu em pé diante do Senhor. O Senhor tinha falado que ia destruir de Sodoma. Sabe qual que foi o posicionamento de Abraão? Senhor, o clamor de Abraão: como o Senhor vai destruir uma cidade? Se ali tiver 50 justos, Senhor, o Senhor destruiria a cidade? Não destruirei, Abraão, por amor dos 50. Aí Abraão: Senhor, se for 45, será que o Senhor vai destruir? Não destruirei, Abraão, por amor aos 45. Senhor, se for 20, não destruirei, Abraão, por amor dos 20. Aí Abraão faz mais uma coisa: Senhor, se for 10, o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor fala: por amor dos 10 eu não destruirei. E Abraão conta, e naquela cidade não haviam 10 justos sequer. E o Senhor desce para destruir aquela cidade. A preocupação de Abraão era com Ló, principalmente com Ló, um sobrinho seu que estava ali, um familiar, e ele sabia que Ló, ele era meio apóstata. Sabe o que é apóstata? A pessoa que já deixou a fé, ou está deixando a fé. Sabe aquela pessoa que está empurrando com a barriga? Eu vou lá na igreja, acho legal as luzes, acho legal o jeito que o pastor fala, acho legal o jeito que o povo canta. Eu gosto tanto do pessoal daquela igreja. Só que a vida com Deus, muitas vezes, ela não é considerada. Rude, mas eu tenho que ter 8 horas de oração. Gente, eu não estou falando disso, tá? Estou falando de disponibilidade diante do Senhor e buscar a sua presença.
E Ló estava nessa condição de que ele acreditava em Deus, mas ele não tinha uma postura diante de Deus. Ele vivia no meio de um povo perverso, no meio de um povo corrompido, sabe? Mas Deus naquele tempo ele levanta Abraão como um intercessor, para ser um homem que não somente viu aquilo que aconteceria com aquele povo, mas se colocou na brecha para tentar convencer a Deus de não destruir uma cidade e um povo. E aí eu paro para olhar sobre a nossa igreja. Aqui existem pessoas que estão pagando preço por você. Nossa equipe de intercessão muitas vezes está aqui fazendo o que Abraão estava fazendo, buscando a Deus em favor da igreja, buscando a Deus em favor de você. Sabe, para aquela cidade de Sodoma e Gomorra, não houve arrependimento, mas sim o juízo. Talvez o que faltou naquele povo, sabe o que foi? Um pouco mais de Bíblia. Não existia na época, é óbvio, mas faltou um pouco do conhecimento da palavra de Deus. Talvez para aquele povo faltou profetas anunciando na cidade. Talvez para aquele povo faltou um Ló no meio daquela cidade se posicionando e falando assim: ei, Deus tem um propósito com vocês. Deus tem uma nova história para vocês. Deus tem um novo caminho para vocês. Talvez faltou Ló se posicionar e falar aquilo que ele foi chamado para falar. Não para apontar o dedo. Talvez faltou Ló dizer, largue os seus maus caminhos. Mas para aquela cidade não houve arrependimento. Para aquela cidade, nós conhecemos a história. Sodoma e Gomorra foi destruída. Mas enquanto eu preparava a mensagem, o Senhor me surpreendeu. Porque a mensagem se terminava aqui. De repente Jesus me lembra, o Espírito Santo me lembra de Nínive. Nínive foi ao inverso de Sodoma e Gomorra. Os ninivitas, aquele povo, Nínive era uma cidade tão perversa e corrupta como Sodoma e Gomorra. Nínive era uma cidade onde os seus governantes eram maus. Nínive era uma cidade onde a promiscuidade, tudo corria solto e frouxo, segundo a história. Sabe o que acontece? De repente o profeta Jonas é levantado para ir para essa cidade. Ele não queria ir. Olha o outro Ló aí. Deus estava mandando ele ir para Nínive e ele queria ir para Tarsis. Mas o Senhor pega ele de jeito e fala, não, é Nínive que você tem que pregar, meu filho. Você vai pregar em Nínive. E de repente, sabe o que acontece? Jonas começa a passar no meio daquela cidade, um caminho de 3 dias, porque era uma cidade muito grande, Nínive. E enquanto ele pregava, o arrependimento do povo começava a ser gerado no coração deles. Sabe, aquele povo se arrepende com vestidos com panos de sacos e cinzas. A história conta que a cidade inteira chorou, se arrependeu, clamou a Deus. E sabe qual foi o resultado? Jonas capítulo 3, versículos 5 ao 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com panos de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então faz uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres. Não é permitido nenhum homem, um animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não lhes deem nada de comer nem beber. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência que há em suas mãos. E esse é o versículo que eu mais gosto. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram
os seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Um arrependimento genuíno, ele é capaz de mover até a mais dura sentença. Um arrependimento genuíno, ele é capaz de mover o coração de Deus. Somente um arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. E não adianta só a equipe pastoral se arrepender. Não adianta só o ministério de louvor se arrepender. A igreja tem que estar em constante consciência. Todos os dias nós estamos pecando. Todos os dias nós estamos nos sujeitando a tantas coisas nesse mundo. Mas todos os dias nós temos a oportunidade de clamar a Jesus, colocar o nosso rosto em pó e falar a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou tão miserável homem. A oportunidade é nossa todos os dias, a responsabilidade é nossa e a disponibilidade para Deus sempre será nossa. O primeiro passo sempre tem que ser nós que temos que dar. Arrependimento e clamor atraem o coração do Pai. E eu acredito que Deus está levantando um povo aqui. Eu acredito que Deus está levantando um povo aqui, que através desse arrependimento, todos os dias reconhecendo seus erros, seus pecados, buscando em Deus, eu acredito que Deus irá levantar um povo no nosso meio, para clamar pelo avivamento que nós estamos buscando, para estar rendido a Jesus, assim como nós estamos. Deus está levantando um povo para viver promessas antigas com novas experiências. Deus quer ter novas experiências com a sua igreja. Deus não quer ter só experiências de domingo. Deus quer ter uma experiências genuínas. Enquanto eu orava essa semana no meu espírito, enquanto trabalhava, o Senhor encheu o meu coração de alegria e me disse: o tempo de cantar ainda vai chegar. O tempo de cantar ainda vai chegar. E eu estou sobre essa palavra. Mas não é possível, não era possível eu receber uma palavra como essa, se eu não estivesse conectado na videira verdadeira, se eu não estivesse buscando Ele no meu espírito. Você pode orar em todos os momentos da sua vida. O apóstolo Paulo recomenda isso: orai sem cessar. Como que você ora sem cessar? Independente de onde você está, seu pensamento, você pode estar conectado com os céus. Você pode estar clamando a misericórdia de Jesus. Rude, eu não consigo. Treine o seu espírito para isso. Eu também não consigo em todo o tempo, mas todos os dias eu estou treinando o meu espírito para viver isso diante de Deus. E a pergunta de Deus para você hoje: você está disponível? Qual a sua disponibilidade? Seu vaso está cheio de orgulho ou seu vaso está vazio para que o Senhor possa encher a sua vida? Essa é a pergunta de Deus para você hoje, igreja. Qual é a sua disponibilidade? Como está o seu coração? Qual será a sua resposta para esse tempo? Você será só mais um espectador? Ou você fará parte desse tempo? Qual será a sua resposta? Eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de disponibilidade, rendição a Jesus, rendição como essa cidade de Nínive. Deus não está pedindo para você se vestir de pano, de saco, de cinzas. Não é isso. Ele quer um coração em arrependimento, inflamado em amor por Ele, não importando com as circunstâncias adversas. E esse é o seu momento. Feche seus olhos.